fui convidada hoje para falar foi sobre dependência emocional e relacionamentos abusivos, tá? Todas enxergando bem? Sim. Sim. Amém. Tá. Amém. Então, tá. Então, o nosso tema hoje vai ser dependência emocional, relacionamento abusivo e o papel da psicologia. Como é que a gente, como profissional da área da saúde mental, podemos estar auxiliando. Então, entendendo e rompendo os ciclos, tá bom? Então, para me apresentar um pouquinho, para quem não me conhece e para quem não me acompanha ainda nas redes sociais, eu sou psicóloga clínica, tá? A minha primeira formação, ela foi em administração, então hoje eu ainda atuo um pouquinho no ambiente organizacional, também com a saúde mental no ambiente organizacional. Sou responsável por duas clínicas, então uma de psiquiatria e psicologia e outra só voltada para a psicologia, que é a Quírios e a Pontual Psiquiatria. Trabalho também sou pós-graduada, então, em neuropsico e TCC, então, terapia cognitivo-comportamental, mas confesso que ainda estou iniciando uma outra formação na área da psicologia sistêmica, tá? A sistêmica é a chamada terapia familiar, terapia de casais, embora ela possa ser individual também. Tá? Sou pós-graduada em gestão financeira e empresarial, trabalho com gestão de recursos humanos hoje dentro das organizações, sou psicóloga voluntária em alguns locais, mas também no projeto Justiceiras. Esse projeto ele é voltado somente para mulheres em situação de violência, tá? Sou mentora e palestrante. Então, para iniciar e entender um pouquinho sobre a dependência emocional, segundo a literatura médica, o conceito da dependência emocional refere-se a um padrão persistente de necessidade emocional extrema e busca a constante aprovação, validação e segurança de uma pessoa específica, muitas vezes nos relacionamentos íntimos. Não necessariamente, tá? A dependência emocional, ela se caracteriza por essa necessidade de aprovação ou busca de uma pessoa específica. Então, pode ser entre pais e filhos, pode ser entre um relacionamento afetivo, pode ser numa amizade, tá? Então, não necessariamente somente nos relacionamentos íntimos, tá? O relacionamento abusivo, ele é uma dinâmica prejudicial que envolve a dependência emocional. Então, dentro dos relacionamentos abusivos, a gente vê muito forte essa questão da dependência emocional. Tá? A psicologia ela tem um papel na compreensão dessas dinâmicas e também na quebra desses ciclos, porque a tendência é que a gente vá repetindo padrões. Então, se em algum momento a gente entrou num relacionamento abusivo, né, num relacionamento agressivo, se a gente tem um perfil dessa dependência emocional, a tendência é que nos nossos relacionamentos, em algum momento, a gente busque essa validação, a gente busque essa repetição de padrão, tá? As possíveis causas da dependência emocional, elas são muito amplas. Então, a gente passa desde fatores culturais, como, por exemplo, aqui no Sul. Eu moro no Sul, para quem não sabe, tá? Nós temos muito forte aquela coisa do gaúcho, né? Do gaúcho ser macho alfa, dele ser o dono da razão, dele ter a última palavra. Então, dentro do nosso estado, hoje já não tanto, né? Graças a Deus, mas a gente tem muito forte essa cultura, né, do homem ser aquela figura realmente das decisões da questão mais patriarcal, vamos se dizer assim, tá? A gente também tem as experiências iniciais negativas. Isso pode ser desde a infância, né, a ausência ali abaixo disso que é do abandono parental. Então pode ser por algum motivo que a gente identifique o abandono do pai ou da mãe, e às vezes o abandono não é físico. Olha, eu cresci sem meu pai, eu cresci sem minha mãe. Não necessariamente isso. O abandono parental pode ser essa ausência até emocional de uma figura,
Pode ser da mãe, pode ser do pai, pode ser do cuidador identificado, mas pode se relacionar a isso também. As experiências iniciais negativas pode ser também nos nossos primeiros relacionamentos, sejam eles com amigos, sejam eles, né, com relacionamento afetivo. Então, ele pode se embasar também nessa perspectiva, tá? Uma tendência inata a sentir ansiedade. Quando nós temos essas características mais ansiosas, pode acontecer da gente se colocar nessa coisa a necessidade de se sentir amado. Tá? E quando a gente precisa se sentir aceito, acolhido, essa ansiedade de algum momento a gente se sentir validado, isso também pode nos levar a uma relação abusiva, tá? Ou a essa dependência também. A minha telinha sumiu, vocês estão enxergando? Agora voltou. Ah, tá. Então tá. Então, o abandono parental foi o que eu falei, e alguns traços característicos da família, tá? Então, não necessariamente como lá no primeiro fator, que é o fator cultural, que a gente tem algumas tendências culturais, a gente também tem a cultura familiar, tá? Então, famílias que têm essa característica de submissão, de insegurança, de comportamento mais reservado, mais discreto, também pode ser fatores que podem vir a causar essa dependência em algum momento da vida. Muitas coisas elas estão relacionadas à nossa infância e adolescência, que é onde a gente realmente absorve essas culturas, não só familiares, mas também sociais, culturais, tá? Como também a gente passa a experimentar as nossas primeiras sensações com relação a essa autonomia, né, dos relacionamentos. Então, a gente passa a se identificar ou a ter as necessidades que a gente precisa serem supridas. E nesse vínculo, muitas vezes, a gente tenta suprir na outra pessoa, tá? Então, alguns traços, eles podem surgir a partir disso. Os sinais de dependência emocional se manifestam através da necessidade excessiva de aprovação e validação do parceiro. A pessoa pode sentir-se incapaz de ser feliz ou segura sem a presença do outro, gerando um ciclo de apego doentio. É como se a gente não conseguisse validar nada do que é feito. Então, todas as nossas necessidades de ser feliz, toda a nossa necessidade de se sentir capaz, seja para uma atividade, seja num relacionamento, seja para qualquer outra coisa, ela tem um peso diferente, tá? Ela precisa que o outro, em algum momento, valide isso, valide as nossas ações, os nossos sentimentos, e muitas vezes nomeie isso para a gente, porque não se consegue, tá? É como se a validação, a presença do outro, fosse algo que transformasse em mim como algo certo. Então, aquilo que eu tenho dúvida, eu busco em alguém para validar isso que eu sinto. Aquilo que eu tenho dúvida, eu busco em alguém para validar aquilo que eu fiz. É como se eu não me sentisse plena sem o outro validar. E, de novo, quando a gente fala da dependência emocional, a validação pode ser dos nossos pais, pode ser de um amigo específico, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar sobre relacionamentos tóxicos, de uma amizade tóxica, de um pai, de uma mãe, né? Hoje em dia se ouve muito o termo narcisista, mas nem sempre é isso. Muitas vezes é um ciclo familiar realmente de dependência. Os sinais de dependência emocional. Então, assim, aí a gente liga um alerta, né? Já vem um sinal vermelho aí para chamar a atenção. Então, o medo da solidão ou rejeição, tá? A solidão, ela nem sempre é negativa, ou hoje chamada também a solitude, né? É o saber estar sozinho em alguns momentos, fazer as suas coisas, ter o seu tempo até de conhecimento, de autoconhecimento,
E tem muitas pessoas que não conseguem, tem muito medo desse sentimento de se sentir realmente rejeitado ou abandonado, tá? A necessidade excessiva de aprovação. Então, de novo, a gente não consegue tomar uma decisão, a gente não consegue terminar um projeto, a gente não consegue, sei lá, tomar uma atitude diante de determinadas situações se não houver a aprovação de uma outra pessoa. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa emocionalmente dependente da aprovação da minha mãe, por exemplo, se qualquer sinal de desagrado que eu faço, de que ela sinalize por algo que eu faço, eu já me questiono se o que eu fiz é bom, se eu realmente sou boa naquilo que eu faço, né? Se realmente eu sou capaz de fazer algo ou de direcionar algo, tá? Isso pode ser tanto numa relação assim, jovens, muitas vezes na fase da adolescência, que estão na fase dos grupos, né? É muito comum a gente ter ou ver, né, adolescentes numa amizade que sem aquela pessoa é mais difícil, né, eles tomarem alguma decisão, principalmente quando são mais tímidos ou mais introspectivos, né, eles buscam muito essa validação no outro, tá? Isso entra ali também a questão da necessidade excessiva de aprovação, então o tempo inteiro a gente busca a aprovação do outro. Se é por exemplo, num trabalho, eu tenho que entregar um projeto, eu tenho que entregar algo, se um colega não valida aquilo de uma forma, olha, teu trabalho tá bom, acho que dá para entregar, se o chefe o tempo inteiro, né, não aprova, não valida aquilo, se coloca sempre nesse lugar de dúvida, se coloca sempre nesse lugar de questionamento da capacidade e da aprovação, tá? Será que eu sou boa assim? Será que o que eu entreguei tá bom? Né? Qualquer sinal diferente disso já me coloca de novo num lugar de questionamentos, de inferioridades, de uma autorreprovação, tá? Baixa autoestima é bastante comum assim, então a gente busca no outro isso, a gente busca sempre no outro se sentir acolhido, tá? Dificuldade de tomar decisões independentes, então é muito comum também uma pessoa emocionalmente dependente não conseguir tomar decisões, e por mais simples que ela seja, tá? Às vezes é aquela coisa, lógico, a gente não pode generalizar, a gente sempre tem que adaptar um pouquinho a realidade e entender no contexto geral, tá? Mas, por exemplo, decisões simples sobre o que eu quero comer hoje, né? O que eu gostaria de comer hoje. Ao menor sinal do outro dizer, mas sei lá, eu quero comer pizza. Mas pizza de novo? Já coloca naquele lugar, tá, mas então o que tu queres comer? O que a gente vai comer? Né? Onde a gente vai? O que a gente vai cozinhar? Já coloca de novo na situação de que a necessidade do outro é mais importante que a minha. Então, começa a entrar numa indecisão para pequenas atividades ou pequenas decisões, tá? A tendência a relacionamentos codependentes, então eu não faço nada sem o outro, eu não tomo decisão sem o outro, eu não tomo nenhuma atitude sem o outro. É a dificuldade, de novo, de se ver diferente, não é nem diferente a palavra, é se ver um outro ser, além daquele. Então parece que é uma coisa emaranhada, parece que é uma coisa tudo misturada, eu sou o outro sou eu. Tem um pedacinho da gente ali misturado. Sabe quando a gente mistura massinha de modelar? Quando a gente mistura duas cores, a gente não consegue separar totalmente. A tendência a um relacionamento codependente é isso. É essa mistura da massinha que a gente não consegue separar. Dificuldade de estabelecer limites, né? Então, limites saudáveis. Porque, por exemplo, num relacionamento afetivo, marido e mulher, a gente sabe que algumas coisas a gente tem que ceder, algumas coisas a gente tem que negociar, algumas coisas a gente tem que flexibilizar, tá? Mas tem coisas que ultrapassam
o limite saudável ou funcional. E a gente tem dificuldade de dizer, olha, isso eu não quero, desta forma eu não gosto, dessa maneira não me serve. Que são limites saudáveis e que a gente precisa pôr nas relações que a gente tem. De novo, serve para os filhos, serve para amizade, serve até para relações de trabalho, porque a gente fala muito das relações pessoais, mas a gente também tem um ambiente de trabalho, às vezes, adoecedor, né? A gente também tem chefes muito autoritários e que muitas vezes, nas nossas características de dependência, a gente acaba dando para o outro poder de decisão que estariam nas nossas mãos. E, de novo, essa dificuldade de dizer o não e de estabelecer limites dentro dessas relações, tá? Repetição de padrões em relacionamentos, eu já tinha falado um pouquinho sobre isso, tá? Então, acredito que todas vocês já ouviram. Eu tô falando vocês porque eu sei que é um grupo de mulheres, praticamente, né? Mas acredito que possam ter mais pessoas escutando. Mas, enfim, a repetição de padrões, a gente já ouviu em algum momento a história do dedo podre, né? Que em algum momento esse ditado surgiu, fulano tem dedo podre, só escolhe relacionamentos ruins, né? Fulana tem dedo podre, só escolhe relacionamentos, né, ruins, homens que realmente ou são indisponíveis, ou são agressivos, né, ou são, sei lá, dentro do conceito social de alguma forma negativo. E na verdade, isso nada mais é do que uma repetição de padrão. Nós temos uma tendência a buscar situações que são familiares para nós, tá? Seja por cultura familiar, seja por cultura social, seja por N motivos, tudo que nós construímos na nossa vida, desde a infância até o tempo, o momento das nossas relações, a gente aprende como aceitável ou tal do normal, né? É normal, sempre foi assim, né? E se a gente olhar para a nossa família, muitas vezes a gente vai ver esses padrões de repetições, tá? Então, a nossa tendência é buscar em relacionamento pessoas que, de alguma forma, nos soam familiares, tá? Por exemplo, se eu venho de um lar em que há muita briga, que há muitas discussões, que há muitos bate-bocas, é muito comum eu me relacionar com pessoas assim também. Não é regra, tá, pessoal? Mas é um padrão de repetição em comportamentos, porque eu cresço num ambiente que é tão normal, a gritaria, as pessoas brigando, que a minha referência de relacionamentos ou de família é essa. Então, eu estranho quando é o contrário. E a minha tendência, muitas vezes, a gente não busca escancaradamente algumas situações. Por exemplo, o meu pai era um pai agressivo, então é o que eu não quero para mim. Acabo me relacionando com uma pessoa que não me bate, mas é uma pessoa que ele agride de outras formas, tá? Por exemplo, a gente diz que é o passivo-agressivo. Eu simplesmente não falo mais contigo, né? A gente teve uma discussão, a gente teve, sei lá, um desentendimento, eu não bato boca, eu não discuto, mas eu fico dias sem falar contigo. Ou, por exemplo, dentro de um relacionamento, eu passo a não pagar as tuas contas, né? Se a gente tem um acordo que, sei lá, vamos botar no caso de uma relação, de um casamento, o marido paga as coisas da esposa, né? Um acordo que vocês fizeram. Às vezes a agressão ela vem de uma outra forma, tá? Ela vem como uma forma de retaliação, tá? Então, a gente repete padrões, às vezes não escancarado, mas de uma forma mais sutil, tá? Ansiedade e depressão relacionadas à relação. Então, relações que nos deixam ansiosos porque, por exemplo, de novo, pegando um relacionamento afetivo, toda vez que a gente se desentende, a pessoa ameaça ir embora.
a pessoa ameaça não querer mais te ver. A pessoa ameaça que não vai mais assumir determinadas coisas. Então, de novo, a gente vive numa tensão, numa ansiedade do que vai ser a próxima vez, como vai ser a próxima vez. E a questão da depressão é que a gente vive também em relacionamentos que nos colocam tão para baixo que, de novo, nos coloca num lugar de questionamento do quão a gente tem essa valia, essa serventia, esse espaço no mundo, né? E são características que acabam levando, ou pensamentos que acabam levando a uma depressão. Então, essa relação, ela acaba trazendo um adoecimento, tá? Sinais de abstinência na ausência da pessoa. Literalmente é como se fosse uma droga, tá? O álcool, ou qualquer outro tipo de dependência química. A pessoa, ela passa por sinais de abstinência. Então, qualquer ausência da pessoa, ela entra em desespero. É como se faltasse o ar, é como se faltasse um pedaço, a dor chega a ser física, tá? Então, realmente se experimenta esse sinal de abstinência. Com relação ao relacionamento abusivo, um relacionamento abusivo envolve o uso de poder e controle para prejudicar o parceiro. Comportamentos como violência física, psicológica e emocional são comuns. A vítima pode sentir-se presa e impotente. Normalmente, o relacionamento abusivo, ele envolve também uma dependência emocional. Então, esses dois assuntos, eles acabam se interligando em algum momento, tá? A diferença do relacionamento abusivo é que ele tem uma característica de poder, tá? E manipulação. Isso pode ser tanto com relação à violência física, quanto à manipulação emocional, psicológica, e aí envolve também outras coisas, como patrimonial, a questão do dinheiro, né, e até mesmo da questão sexual, tá? Então, sintomas de um relacionamento abusivo: controle excessivo, a pessoa, ela passa a querer controlar absolutamente tudo. Então, onde tu vai, o que tu faz, com quem tu fala, quanto tu gasta, o que tu veste, como tu fala, né? Então, a pessoa passa a controlar todos os teus passos. Isolamento é muito comum, um abusador, ele começar a colocar empecilhos para que a pessoa, ela passe a se relacionar. Então, se tu tens um contato mais próximo com a família, uma rede de apoio, né, mais significativa, ele começa a minar essas relações. Então, aquela amiga, aquele amigo já não serve mais, né, uma pessoa que tem muitos defeitos, que está te levando ou desviando do caminho. A questão da família, os pais são controladores, os pais se metem em tudo, os pais, sabe? Começa a minar essa relação com os pais, os irmãos, que daqui a pouco tu tinha uma boa relação, a pessoa já começa a achar vários defeitos. Então, o abusador começa a criar uma situação em que a pessoa passa a ficar cada vez mais sozinha. E quanto mais sozinha, mais frágil essa rede de apoio, mais isolada essa pessoa fica, mais à mercê do abusador ela fica também, né? Então é mais fácil essa manipulação. As críticas constantes. O abusador, ele tem tendência a criticar tudo. A forma como a pessoa fala, a forma como ela se veste, às vezes até a questão dos próprios sentimentos, né? Se a pessoa diz, olha, hoje eu não tô bem, isso é frescura, né? Tu nunca tá bem, tu tá sempre reclamando, tu nunca tá satisfeita com nada, né? Tu é uma pessoa insatisfeita com a vida, tu é uma pessoa que nunca leva teus projetos adiante, né? Então, são críticas constantes e que vão minando de novo a autoestima da vítima, tá?
A humilhação pública, então aquilo que antes era talvez mais reservada, passa a ser em qualquer lugar. Normalmente se inicia dentro das relações mais próximas com a família, às vezes em tom de brincadeira, né? E isso vai evoluindo para uma fase de exposição, tá? E realmente coisas que se tornam mais agressivas. Ameaça à intimidação. Aqui a gente pode ter tanto no âmbito de bens, de coisa, como também emocionais, tá? E a ameaça, a intimidação, ela pode ser de coisas tipo simples, como eu falei anteriormente. Se assim eu não me serve, eu vou me embora. Se tu fizer isso de novo, eu não vou te ver nunca mais. Eu vou, no caso de casamentos, é muito comum, eu vou pegar os filhos, vou sumir, tu nunca mais vai saber deles, né? Tu vai ver o que eu vou fazer contigo se tu me deixar, tu vai ver o que eu vou fazer contigo se tu me afrontar, sabe? Então são ameaças e intimidações que fazem com que a vítima se coloque de novo num lugar de medo e realmente passe a acatar o que o abusador coloca como regras, tá? Manipulação emocional passa às vezes por coisas simples do tipo: tu viu como tu não me ama, eu sempre disse isso, eu vou me matar, eu vou sumir por aí, sabe? Então são coisas que ele mexem com o emocional da pessoa. O monitoramento constante, ele passa um pouco pela questão do controle. Então a pessoa passa a investigar, né, a cuidar tudo que tu faz. O que tu olha no teu telefone, para quem tu liga, que mensagem tu manda, os lugares que tu frequenta, se torna quase um investigador da vida da vítima, tá? Controle financeiro. Então, o abusador, ele passa a querer coordenar. Se ele já não fazia isso dentro da relação, tá? Ele passa a tomar o controle financeiro. Então, aos poucos, a vítima, ela se vê sem saber, né, o que gasta. Se a gente for falar de um relacionamento, de um casamento, por exemplo, a vítima não sabe no que é investido o dinheiro, não sabe o que tem ou deixam de ter com relação aos valores do casal, não tem, né, o seu dinheiro para algumas coisas, tudo outro, não, eu compro, eu pago, eu faço. Então vai tirando da vítima, né, toda a possibilidade de gerir os seus recursos financeiros ou materiais, tá? A culpa constante. Então o abusador, ele trabalha muito com a questão de culpabilizar o outro. Sempre a culpa vai ser do outro. É porque tu é assim, olha como é que tu fala, olha como é que tu te veste, porque tu me provoca, né? Porque tu tá sempre fazendo as coisas para me ver estourar, para me ver discutir, né? Então ele passa a colocar no outro a responsabilidade das coisas que possam vir a acontecer ou das suas próprias reações. E o ciclo da violência, tá? Que ela pode começar verbalmente, e aí sim, palavras de baixo calão, ofensas, ameaças, tudo isso. E ela pode também passar a ser física, e muitas vezes a gente ignora os sinais, tá? É aquele empurrãozinho que deu, é frescura, ele é assim, ela é assim. Aqueles beliscões, ficou roxo, não é nada, é brincadeira boba da pessoa. E aí já vão nos dando os sinais, né, de que às vezes é uma pessoa agressiva, sim, até vir se tornar um tapa, até vir se tornar um soco, até vir se tornar um chute, né? Então, sempre digo assim, as pessoas dão sinais em algum momento da vida, tá? Quando a gente fala de um relacionamento afetivo, muitas vezes a gente não percebe no início, porque os sinais são X e são tão
E se está tão envolvida, ainda está na fase da paixão, do conhecer o outro, que a gente não dá atenção a esses sinais. E passado um determinado tempo, às vezes a gente não quer enxergar, tá? Ele sempre foi assim, ela sempre foi assim, né? Não, mas não passa disso, até que um dia sim, passa disso. Então aquela palavra que era só uma palavra, né, passa a ser um empurrão, passa a ser um beliscão, passa a ser um tapa, passa a ser um soco, até que se torne sim uma violência realmente em todos os âmbitos e aspectos do relacionamento, tá? Sinais de alerta. Excesso de amor. Então, no início da relação, principalmente, é muito comum aqueles excessos, né? Do eu te amo, do declarações, né? E que sim, muitas vezes no início é aquela empolgação da relação e é aquela empolgação, né, do achar o amor da vida. Porém, a gente tem que ficar atento até onde realmente isso é sincero, ou até onde isso é uma manipulação das relações, tá? Então, é muito comum nas relações abusivas que esse excesso de amor, ele te tire de um lugar de companheiro, de companheira, e te coloque num lugar de pedestal, tá? Tu te torna lá, então, aquele troféu que fica numa estante e que ninguém pode tocar. Então, esse excesso de amor, aquele excesso de ciúmes, mas isso é porque eu te amo, isso é porque eu te quero bem. Sei lá, vocês saem para um passeio, para um jantar e dá briga porque alguém te olhou, porque você olhou para alguém, sabe? Mas eu só tô te protegendo porque tu não conhece o mundo por aí, tu não sabe como os homens ou como as outras mulheres pensam. Então, tem muito disso, a gente tem que ficar atenta para esse excesso de amor, tá? Porque o amor saudável, ele não te sufoca, ele não te tira a liberdade de ser quem tu é. Quando isso começa, a gente tem que, de novo, ligar o sinal vermelho ali e ver que até onde realmente isso faz bem pra gente, tá? Os excessos de ciúmes, todo excesso a gente tem que ficar um pouco mais atenta, tá? Vocês precisam mudar. O teu jeito de falar já não é mais tão empolgante, né? O jeito que você fala já se torna agressivo, o jeito que você se veste já não serve tanto, né? A maneira como você se comporta agora já não é mais válida. Então, aos poucos, o abusador ele tenta mudar o que é da pessoa. De novo, por que se trabalha nessas mudanças? Porque quanto mais frágil a vítima ficar, mais ele consegue manipular, tá? A pessoa se vê enredada por laços quase invisíveis. Aqui a gente diz que é uma teia, como se fosse uma teia de aranha, né? Ela é invisível, ela é quase invisível, ela é transparente, mas te prende. E ela vai te congelando, vamos se dizer assim, né? Tu passa a não tomar mais decisões sozinha, passa a te policiar nas coisas que tu faz, que tu diz, né, como tu te relaciona com muitas coisas, com as outras pessoas, e acaba se vendo realmente paralisado diante de algumas situações, tá? A coisa da superproteção, né, no discurso do abusador, eu estou te protegendo, eu não quero que nada de mal te aconteça. Mas, de novo, esse nada de mal te aconteça, ele te coloca numa redoma, ele te coloca num lugar em que ninguém tem acesso. Então, o te proteger ou nessa superproteção acaba se tornando uma agressão em vários sentidos e a pessoa muitas vezes não tem a quem recorrer. Ou se sente tão culpada que não se vê nesse lugar de pedir ajuda, de pedir socorro, porque entende que é a própria culpada ou culpado das situações que acontecem, tá? E aí entra a questão da violência, de novo, física, psicológica, emocional, patrimonial e moral. Então, a agressão física, ela pode passar por isso, tá? Por um empurrão, por um pontapé, por jogar alguma coisa em cima da pessoa, sei lá, né? Até as formas mais sérias mesmo.
A psicológica, tá? Que é a questão da ameaça, do poder, sabe? Das críticas constantes, né? De validar a questão do que tu é capaz, do que tu não é. A questão sexual, tá? A gente falando de um casamento, obviamente, né? A gente sabe que existe uma contrapartida, né? Tanto do homem quanto a mulher com relação à questão sexual. Porém, mesmo dentro de casamentos, todo sexo forçado, ele é abusivo, tá? Ou práticas que realmente fogem um pouco do padrão e que um não aceita é violência sexual, tá? Violência patrimonial, que se refere aos bens do casal, falando do casal nesse caso, né? Então, de novo, é a pessoa não ter acesso ao dinheiro, é a pessoa não saber aonde está investido, né, o que tem de bens ou não, o que tem de patrimônio ou não, tá? Onde está sendo colocado o dinheiro do casal. Então, para quem ainda não é casado, então, antes disso, tenha uma conversa com seu parceiro, como vai funcionar, sejam bem claros com relação a isso, né? O que vão investir, o que é do casal, o que um paga, o que o outro paga, né? Não percam também essa autonomia com relação ao dinheiro, aos bens individuais também. Tá? A gente sabe que quando a gente fala de um casal, a gente passa a construir juntos. Mas é muito importante que se tenha clareza, justamente por ser uma construção a dois, é importante que os dois saibam também. E é muito comum em alguns relacionamentos, é mais comum com mulheres, tá? Não quer dizer que não aconteçam com homens também, mas é mais comum com mulheres. A questão das dívidas. A mulher em algum momento entra como fiadora, como avalista, né, ou utiliza as contas da mulher ou a assinatura da mulher para alguma coisa e acaba numa questão financeira, ela está extremamente comprometida sem mesmo saber, muitas vezes, né? Então, tenham um pouquinho de consciência ou de aprofundamento do que vocês estão assinando, do que vocês estão comprando, o quanto vocês estão representando nos negócios da família, tá? E violência moral. A violência moral, ela entra naquela coisa também de colocar a pessoa para baixo, de falar, né, do vocabulário chulo de novo, das ofensas, de tudo isso, tá? Ameaças e chantagens nós já falamos um pouquinho, então é aquela coisa do ameaçar com tudo, eu vou te deixar sem nada, eu vou me embora, eu vou sumir, tu nunca mais vai me ver, eu vou levar as crianças, você não vai mais saber delas, enfim, entra várias outras coisas ali referente, né, à relação a dois, é uma forma de coagir a pessoa, tá? Os efeitos na saúde mental. Então, todo e qualquer estresse, toda e qualquer forma de abuso, né, toda e qualquer forma de trauma, ela pode ter um reflexo significativo na saúde mental, tá? Então, a pessoa, ela pode, além das características, né, da dependência emocional, a pessoa, ela pode desenvolver algumas outras coisas. Então, ansiedade, depressão, baixa autoestima é muito comum na clínica. Pessoas que vêm de relacionamentos abusivos, né, de relacionamentos agressivos também, terem questões de insônia, de pesadelos, dificuldade de relacionamento, falta de concentração, estresse pós-traumático, irritabilidade, falta de apetite, transtornos de sono também, agressividade, síndrome do pânico, abuso de álcool e drogas, além de comportamento autodestrutivos, tá? Então, autodestrutivos pode ser desde abuso de substâncias, né, abusos de remédio, automutilações, a relações de
de se entregar a relacionamentos também abusivos de outras formas, tá? Então é muito comum na clínica a gente ver mulheres, principalmente que passaram por relacionamentos abusivos, desenvolverem uma série de sintomas pós isso também, quando conseguem sair desses relacionamentos, tá? Porque não é impossível, mas é bem difícil, porque além da dependência, se trabalha uma questão de culpa muito grande aí, como se a vítima se sentisse culpada e voltasse para o abusador em função disso, tá? E aí entra o ciclo da violência, tá? Que é o ciclo de abuso e perdão. Os ciclos de abuso muitas vezes incluem fases de arrependimento e promessas de mudança. A vítima pode sentir-se compelida a perdoar, o que perpetua o ciclo da violência e reconciliação. Então, é muito comum, pessoas que os abusadores, eles prometerem que vão mudar, que é a última vez, que não vai acontecer mais, né? E a vítima, por ter um laço emocional, por ter uma ligação emocional, se sentir constrangida ou comovida a perdoar, né? E principalmente assim, a gente que vem de uma linha mais espiritualizada, que onde o perdão ele tem um significado muito importante, é muito comum mesmo a vítima voltar para relações que são realmente desgastantes e bastante prejudicial para elas, tá? E esse é o ciclo da violência, tá? Ele inicia com o aumento da tensão, que pode ser, de novo, aqueles sintomas todos que a gente viu anterior, tá? Aqueles comportamentos que nós vimos anteriormente, que é o isolamento, que é o controle, né? Que são as desconfianças, é a forma do abusador cobrar, são as críticas, tudo isso, e que a pessoa vai, em alguns momentos, entrando nisso, né? Ou vai discutindo, ou vai reivindicando, né? A mulher, ela passa algumas vezes a rebater algumas coisas, e aí entra a explosão da violência, ou não, muitas vezes também quando a mulher fica quieta, o homem, ele entende que isso também é uma forma de afronta, né? Então, isso também pode causar a explosão da violência. E quando há essa explosão da violência, aí vem todas aquelas coisas que eu coloquei antes, que pode ser a agressão verbal, né, do falar, do discutir, do falar palavras torpes, de baixo calão, de ofensas, pode vir a questão da violência patrimonial, financeira, né, moral, tudo isso. Então começa aí realmente a explosão da violência. E aí vem a parte do arrependimento. É quando isso explode e aí acontece a violência e o homem, então, ele vem arrependido, pedindo perdão, enchendo a pessoa de promessas, pedindo uma reconciliação e a reconstrução do vínculo. Esse ciclo se repete muitas e muitas e muitas vezes, tá? São raros os casos de que aconteceu na primeira vez e a mulher, ela realmente conseguiu desvincular disso. A maioria das vezes isso não acontece. Isso acontece depois de uma sequência de fatos, de uma sequência, né, desses ciclos e da compreensão em algum momento dessa mulher do risco que ela corre, tá? O papel da psicologia dentro dessas relações, tá? A psicologia desempenha um papel crucial na identificação e intervenção em casos de relacionamento e dependência emocional. Terapeutas ajudam as vítimas a reconhecer padrões prejudiciais e a buscar apoio e segurança. Então, qual é o papel da psicologia e dos profissionais da área de saúde mental, tá? É fazer essa pessoa compreender esses ciclos, né, e os motivos pelo qual
essa vítima busca relações desse tipo, né? Quais são os padrões que estão ali, quais são os ciclos que estão ali, que fazem com que essa pessoa busque essas relações abusivas, tá? Além de ajudar a identificar isso, a gente também ajuda a pessoa a criar estratégias de enfrentamento, tá? A fortalecer a autoestima, né? A trabalhar o empoderamento, a trabalhar o autoconhecimento para que ela possa buscar ajuda, apoio e segurança. Muitas vezes essas ações elas não são isoladas, tá? Então, além da psicologia, muitas vezes a gente tem assistência social, a gente tem o jurídico, né? A gente tem outras áreas também que nos auxiliam dentro do rompimento e do auxílio dessas vítimas, tá? Empoderamento e autonomia. O processo de recuperação envolve o fortalecimento da autonomia e a promoção do empoderamento. As vítimas são encorajadas a reconstruir a sua identidade e a estabelecer limites saudáveis. Então, de novo, o que a gente auxilia, né? Como é que a gente faz com essas vítimas de violência e dependência? A gente trabalha a identidade, a construção da identidade da pessoa indiferente do outro. Né? Porque eu sempre digo assim, para a gente ser feliz com o outro, a gente tem que ser feliz sozinha antes. Né? Para a gente ser inteira com o outro, nós precisamos ser inteiras sozinhas antes. Tá? Porque quando a gente consegue se reconhecer como um ser de direito, como um ser de identidade, como um ser de autonomia, estar com a outra pessoa é muito mais fácil. Quando a gente precisa que a outra pessoa se anule, ou que a gente se anule para estar numa relação, alguma coisa aí não está certo, alguma coisa está disfuncional, tá? E muitas vítimas, principalmente se tratando de mulheres, elas têm uma grande preocupação do que vai ser de mim, né? O que eu faço agora? Porque muitas vezes elas dependem 100% do outro. Então, financeiramente, emocionalmente, familiarmente, e a gente fazer essa reconstrução nem sempre é fácil, né? A gente dar um novo sentido a tudo isso nem sempre é fácil. Mas, assim, fortalecer a autoestima, fortalecer a sua identidade individual, né, trabalhar os limites saudáveis das relações, sejam elas quais forem, tá? É muito importante. E trabalhar estratégias de enfrentamento. E às vezes isso envolve outras áreas, sim, né? Então, eu brinco que é um plano de ação, né? A gente vai fazer um plano de ação relacionado a essa nova vida, né? Que talvez não inclua essa outra pessoa, tá? Educação e conscientização. Então, a educação sobre relacionamento saudável e a conscientização sobre os sinais de abuso são fundamentais para prevenir e interromper esses ciclos. A sociedade como um todo desempenha um papel na criação de um ambiente seguro e de apoio. Então, não só a saúde mental, mas também todas as questões sociais, né, e pessoais são responsáveis por essa educação e conscientização. Quando a gente entende que existe um limite entre o que é meu e o que é do outro, é mais fácil nós entendermos. Quando a gente consegue divulgar que tem coisas que não são aceitáveis. Eu acredito que algumas de vocês também já escutaram em algum momento que brincadeira boa é quando todo mundo ri, quando todo mundo acha graça. Se um já não achou, a brincadeira não é tão divertida assim. Isso serve a mesma coisa. Quando a gente se relaciona com o outro, e de novo é indiferente, né, nessa questão da relação, mas às vezes até em casa mesmo, né, quem tem irmãos ou quem tem mais filhos sabe que pode ser mesmo pai, mesma mãe, muitas vezes a forma de se apresentar ao mundo é diferente. A minha compreensão de determinados assuntos pode ser completamente diferente da minha mãe, do meu pai, né, dos meus irmãos. Então, tu imagina que tu tenha que juntar duas pessoas diferentes numa situação particular.
Então, quanto mais informações nós temos sobre o que é aceitável ou não dentro das relações, o que é violência ou não dentro de determinadas relações, é muito mais fácil a gente se desenvolver, a gente colocar limites, a gente se educar e educar o outro. Né? Então, assim como na escola a gente aprende determinadas coisas, a educação sobre relacionamentos saudáveis também passa por uma série de coisas, não só de profissionais, mas também até dentro do nosso ambiente familiar. É saber colocar, estabelecer limites que realmente, olha, até aqui tu pode vir, a partir daqui não. Tá? Isso, e muitas vezes o que acontece na dificuldade de pôr limites é o medo que a gente tem de perder a pessoa. E aí sim, isso fala mais da gente do que do outro. Porque se eu tenho medo de perder algo que teoricamente nem meu é, né? Tá falando de mim. Que existe uma carência, existe uma falta ali que eu estou tentando suprir com alguém que às vezes nem consegue nos dar o que a gente precisa. Tá? Muitas vezes a gente quer colocar num espacinho redondo um quadrado que não cabe. Então a gente aperta, a gente apara as pontas, a gente dá um jeito, né? É o ditado do sangrar, a gente sangra para entrar naquele espaço de que, tá, e se eu sair de perto, o que vai ser de mim? Tá? Recursos e rede de apoio. É essencial que as vítimas tenham acesso a recursos e a uma forte rede de apoio. Isso inclui abrigos, linhas diretas de apoio, grupos de terapia e profissionais qualificados para oferecer suporte emocional e prático. Tá? De novo, hoje nós temos no âmbito social vários grupos e também várias linhas de suporte para pessoas em todos os tipos, tá? Sendo tanto da dependência quanto da questão da agressão. Então, tem órgãos que oferecem suporte jurídico, que oferecem suporte terapêutico, tá? Existem grupos que falam sobre isso, existem grupos que auxiliam com relação a isso. Então, o próprio Justiceiras, eles têm toda uma divulgação sobre a questão da violência doméstica, né, sobre esses níveis de violência e como isso se dá em algumas situações. Existem abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica que correm o risco de vida, e isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá? E existem lugares também que se disponibilizam a acolher e a proteger essas mulheres, né? Crianças também, idosos. Então, assim, a gente tem, apesar de às vezes ser mais restrito para algumas coisas, existem lugares sim que são bons e que dão esse suporte. Fora isso, se você tem relações familiares, é importante retomar, é importante estar próximo dessas pessoas, amigos que se possam contar, né, pessoas realmente de confiança que possam dar suporte em algum momento da vida, né, e a gente fortalecendo essas relações para que a gente possa se fortalecer também, tá? Autoestima e autocuidado. Então, a reconstrução da autoestima e a prática do autocuidado são fundamentais para a recuperação. As vítimas são encorajadas a cultivar um relacionamento saudável consigo mesmas e a priorizar o seu bem-estar. Então, foi o que eu disse antes. Então, antes da gente ser inteiras com alguém, a gente precisa ser inteiras com nós mesmas, né? Então, quando a gente consegue olhar para dentro da gente mesma, a gente consegue entender quais são as nossas necessidades, o que a gente precisa recuperar, o que a gente precisa restaurar dentro da gente, é muito mais fácil a gente passar a ter relacionamentos saudáveis com outras pessoas também, né? Que aquela história, parece que a gente atrai, sim, a gente passa a atrair relações mais saudáveis, por quê? Porque a gente sabe o que quer, a gente sabe o que a gente procura numa amizade, a gente sabe o que a gente procura dentro das relações com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso namorado, o que for. A gente sabe o que a gente busca numa relação e passa a se priorizar. A gente passa a se colocar, sim, num lugar de prioridade e num lugar saudável de reconhecimento, tá?
Superando o ciclo. Então, superar um ciclo, superar um relacionamento abusivo e a dependência emocional é um processo desafiador, mas possível. Com apoio de profissional, determinação e apoio, as vítimas podem romper o ciclo e construir uma vida plena e saudável. De novo, o processo de superar um relacionamento abusivo e a dependência emocional, ele não é simples e ele não é fácil. Tá? Ele é desafiador e ele exige comprometimento, porque muitas vezes a gente se vê sozinha dentro desses processos, né? Muitas vezes a gente se vê sem armas para lutar algo dessa forma. Então, é muito comum que seja difícil, que a gente pense que não vai dar conta, que não vai aguentar, que eu não nasci para isso, mas sim, é possível. E é libertador quando se consegue, tá? Muitas vezes precisa, sim, de medicações também, tá? De remédios para ajudar em algumas, nem sempre, mas em alguns momentos. Então, pessoas que passam por processos depressivos, pessoas que passam por questões de sono, por alterações de sono, pessoas que passam por questões de ansiedade, muitas vezes é necessário, sim, ter a intervenção medicamentosa, tá? Mas nem sempre. Às vezes, com auxílio e apoio, às vezes retomando boas práticas, já é possível ir retomando essa autonomia e essa retomada saudável da própria vida, tá? Então, entender os padrões de relacionamento abusivo e de dependência emocional é crucial para romper esses ciclos prejudiciais. A psicologia desempenha um papel vital na recuperação e no empoderamento das vítimas. Eu gosto muito dessa frase, né? Que não há limites para o que nós, como mulheres, podemos alcançar. Então, o primeiro passo é compreender o que nos leva a um relacionamento abusivo, que nos causa essa dependência emocional tão grande, né, que nos colocam muitas vezes em situações de risco, porque não tem nada que a gente coloque como objetivo que a gente não possa alcançar. E quanto mais saudável as nossas relações forem, mais feliz e menos adoecidas emocionalmente a gente consegue levar essa vida, certo? Então é isso, eu não queria me estender muito, então eu trouxe assim uma pincelada geral do que é os padrões de relações abusivas, né, e de dependência emocional. Acredito que todas nós, em algum momento, né, a gente tenha vivenciado isso de alguma forma, né? Em algum momento, eu acredito que a gente vivencie com algum familiar, com algum amigo, com algum colega, e que, ou se não, nós mesmas já não, né, tenhamos passado por algum momento dessas necessidades, mas a gente precisa compreender que uma coisa são pontos, né, são situações que nos deixam, às vezes, mais fragilizadas. Outras coisas são padrões de repetições que nos levam a relacionamentos realmente prejudiciais, tá? Relacionamentos que de alguma forma nos prejudicam, né? Tirando essa liberdade de expressão, essa liberdade de ação, essa liberdade financeira, muitas vezes, né? E quando a gente olha para os lados e quando a gente olha para a nossa vida, a gente se vê tão sozinha que não tem para quem recorrer, certo? Então, tem suporte, busquem ajuda, indiquem, né, para quem for. Existem, sim, programas gratuitos do governo também que dão suporte, mas não precisa passar por isso sozinha. Ninguém está sozinha, ninguém precisa passar por isso sozinha, né? Muitas vezes a gente se questiona, mas será que eu tô louca? Né? Mas será que eu não sou errada? Será que eu não estou agindo assim? Gente, nem sempre. Né? Uma coisa é a exceção. Eventualmente, lá num surto da TPM, eu enlouqueci. Mas nem sempre, quando são coisas constantes, né? Quando são coisas constantes, quando colocam à prova quem nós realmente somos, alguma coisa aí não está legal. Né? Quando a outra pessoa nos coloca
sempre para baixo, né, nos questionando a nossa valia, a nossa competência, né, a nossa habilidade, eu acredito que aí é hora de rever, né, é hora de dar uma olhada nas nossas relações e compreender, né, e de novo, antes de ser inteira com o outro, nós temos que ser inteira por nós mesmos. Certo, pessoal? Eu vi que tem vários comentários ali, eu sei que não vai dar para a gente ler tudo, é muita coisa.